Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai fazer a segunda parte na nossa série sobre como entender inglês falado rapidamente. No nosso primeiro vídeo, a gente falou sobre intrusion. Hoje a gente vai falar sobre uma outra característica, talvez mais comum e mais importante ainda. Vamos lá? A segunda característica de Connected Speech, importantíssima, talvez mais ainda do que intrusion, é elision, que é o oposto. É você comer um som. E ele também acontece na fronteira entre palavras ou na palavra em si. Olha esse exemplo. Mathematics. Mas ninguém esse E. É mathematics. Ou history. Mas ninguém esse O. É history. Então a gente come esses sons. Quando isso acontece na fronteira entre palavras, é mais comum acontecer com o som de D e T. Elision é um recurso que é usado muito, propositalmente também, especialmente em músicas e poesias, para manter o ritmo, a cadência da música. Se você escutar Jingle Bells aqui nesse vídeo, você percebe que uma das estrofes tem a frase "O'er the hills we go", or, em vez de over. Então eles cortaram o V para caber na música. O'er the fields we go, laughing all the way. Vamos voltar para o exemplo que a gente viu sobre o intrusion. Go away and don't come back. Então no começo a gente viu go away tem intrusion. Mas onde nessa frase tem elision? Go away and don't come back. Go away and, perdeu o D, don't, perdeu o T, come back. Go away and don't come back. Hard to understand, but she loves him. Hard to understand, but she loves him. Hard to understand, but she loves him. Mas você vê, no começo, hard to. Como o to começa com T, o D se perde no final de hard. Hard to understand, but she loves him. Então perde o H, loves him. Outro caso comum acontece no seguinte exemplo. I love studying history. I love studying history. History, a gente viu que ele perde o O. History. Mas acontece outro por conta do final ing do studying. Studying history. Ele perde o H, igual o H da frase anterior. Essa frase, por exemplo, só se diferencia dessa de baixo por causa do estresse que a gente põe no som. I love studying history. I love studying his tree. Eu adoro estudar história, eu adoro estudar a árvore dele. I love studying his tree. So, o som é muito próximo, diferencia com o estresse. Vamos lá. The captain said he acts like a spoiled child. Essa, mesmo falando devagar, você percebe os sons desaparecendo. Vou falar mais rápido. The captain says he acts like a spoiled child. The captain se torna the captain. Então a gente perde o T-A-I. Captain. Says he acts. Act. O T acaba, não tem. Acts like a spoiled child. Para fazer o som de D antes do CH é extremamente difícil, não dá para fazer rapidamente. Então a gente come o som de D. He acts like a spoiled child. Então, essa característica é muito comum e importante, não só você conseguir perceber, mas também usar. Mas aonde o elision se torna a característica mais interessante para os alunos é que as reduções, as contrações de palavras são super comuns e são coisas que dão trabalho para alunos. Isso se chama, na verdade, relaxed pronunciation, é pronúncia relaxada.
é uma forma de elision. Mas é quando a gente fala, por exemplo, I want to, wanna. I'm going to, I'm gonna. Então o to se torna a. Want to, wanna. A gente também tem a situação do have. He should have. He should. They shouldn't have. They shouldn't. Então o have se torna a, tanto na afirmativa quanto na negativa. Outra mudança comum é o som de of, que se torna a também. Kind of, mais ou menos. Sort of. Do you like pizza? Sorta. Sorta. Kinda. I kinda feel like going. Mais ou menos quero ir. God damn, boy, what's that? Some kind of weave or something? God damn, boy, what's that? Some kind of weave or something? Então, isso gera até problemas para os americanos que, quando eles deveriam usar, por exemplo, o perfeito, should have gone, eles falam should have gone. Não sei, mas americano também erra muito isso. Então, pode ficar tranquilo, é um aprendizado. Mas a gente também usa em várias outras situações. Por exemplo, I don't know. I don't know. Don't know. I don't know. Hey, MJ. I don't know if you realize this, but... Hey, MJ. I don't know if you realize this, but... Let me see that, would you? Let me see that, would ya? Então, let me se torna let me, e o would you se torna would ya. Let me tell you why I got fired. Let me tell you why. Let me tell you why I got fired. Let me tell you why. E tem muitos mais. Ask them ou ask him. Os dois se tornam ask him. E é claro que a gente nem mencionou as contrações. Who is, whose, or did not, didn't, I will, I'll, they would, they'd love to come to your house for dinner. I didn't want to give him any trouble. Ninguém fala assim. Como um americano diria isso? I didn't want to give him any trouble. I didn't, acabou o T, didn't wanna, elision, relaxed pronunciation, give him, em vez de give him, né? Any trouble. E agora o último exemplo. Vê se você consegue perceber todas as mudanças. He is going to have to speak at the conference. He's going to have to speak at the conference. He's going to have to speak at the conference. He is se torna he's, going to se torna gonna, have to se torna have to. He's gonna have to. E aí entra um outro que se chama catenation. Cat. Quando a gente tem final de certas consoantes, no começo uma vogal, na outra palavra, a gente transfere o som da consoante para outra palavra. Então, speak at se torna speak at. He's gonna have to speak at the conference. Mas esse é assunto para outro vídeo. Você percebe como a gente arranca o som de uma palavra ou entre duas palavras, né? Desaparece. Puf. Mas como você pode treinar isso, melhorar isso treinando, praticar? Bom, uma das maneiras é audiobook. O audiobook conta uma história, tem uma narrativa, tem personagem conversando, tudo de forma muito natural. E você consegue ouvir o que está sendo dito e tentar bater com o que está escrito. E é nessa discrepância, essa diferença, que você vai percebendo as coisas. Outra maneira é com filmes e seriados com legenda em inglês e o som em inglês. Mas você tem que entender que assistir filme não é estudar. Você pega um trechinho de 30 segundos no máximo e você vai ouvir várias vezes ele, comparando o que você ouve com o que você está lendo na legenda. Você vai ver que não bate direito, tem som a mais,
som a menos, tá? E a outra maneira é conversar com pessoas que falam inglês num nível avançado, mas sem preocupação em aprender vocabulário ou parar para, eu não entendi. Não, você deixa entrar e você vai tentando juntar o que a pessoa está falando, ok? Agora, uma das coisas cruciais, talvez mais importantes, é que você desenvolva um sisteminha de escrever o que você está percebendo. Então você ouve e você escreve, ou você põe um X numa letra que não foi falada, você percebe que ela foi omitida. Ou você põe um adicionar e depois um som que você viu que não está escrito, mas está lá, foi falado. Então você praticando isso, escrevendo ali e também repetindo o que o personagem fala é essencial. Precisa repetir, ok? Ajuda o canal aqui, dá um joinha, se inscreva, aperta o botãozinho de notificações, senão você perde os próximos vídeos. E como sempre, let's practice. Era mais ou menos isso, mas eu errei. Que uma das falas, não, uma das estrofes. Outra mudança é mudança. É o som de of, que se também. Outra mudança, a última exemplo. Frase inteira. Não é frase inteira, é entre duas palavras, não tem problema. Vamos lá de novo.